Tá um pouquinho devagar para começar a gravar. Isso. Deixa eu só melhorar a luz aqui um pouquinho. Gente, eu vou começar dando boa tarde para todo mundo. Oi, Tayana. Ela também estava com Covid, Edmilson. Seja bem-vinda. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde especial para o Edmilson, né? Para Edmilson, porque ele foi muito generoso, gente, em aceitar vir conversar. Porque com certeza ele deve ter muita coisa para fazer, agenda, vida, trabalho, família, né? E mesmo assim ele teve a generosidade de ceder um pouco do tempo dele para conversar, especialmente com a gente, né? Então eu quero agradecer muito, Edmilson, por você ter aceitado vir aqui falar com todos nós, tá? Quero dizer ainda que o Edmilson é um poeta, um escritor muito ativo, já há muitos anos, né? Publica desde os anos 80, tem uma longa história de escrita, é um escritor extremamente plural, porque ele é professor, ele é pesquisador, ele é poeta, ele é prosador. Então, ele vai produzir literatura infanto-juvenil, né, Edmilson? Você me corrige qualquer coisa. Ele vai produzir literatura infanto-juvenil, trabalhos relacionados a toda uma investigação etnográfica, né, trabalhos etnográficos e discussões antropológicas. Ele vai, além de fazer antropologia, ele vai fazer crítica literária, vai produzir também sobre poesia, mas não só sobre poesia, né, Edmilson? Edmilson ainda escreve também, já há muito tempo, textos em prosa, mas vem se consolidando cada vez mais como um poeta importante no cenário da poesia brasileira contemporânea, né? E com uma poesia muito particular. Ele não só produz muito, como ele produz com um rigor e uma relação com a linguagem que é notável. Então, com alegria, né, que a gente vai conversar hoje com o Edmilson para pensar o momento da poesia no Brasil, pensar a poesia do Edmilson nesse momento, e pensar a partir de questões que estão interessando muita gente no curso, que tem a ver com essas violências sistêmicas, como a linguagem entra nesse jogo, como a linguagem poética ela também tem uma força política, né? Então é mais ou menos por aí que a gente vai. E aí eu tinha combinado com o Edmilson, né? A gente conversou, e aí a gente combinou assim: eu vou fazer uma pergunta e ele começa, né? E ele fica muito à vontade para falar. E a gente vai trabalhar com esse modelo de perguntas, porque é uma conversa, é o momento da gente trocar nossas inquietações e nossos interesses, né? Falar dos nossos interesses. Quem quiser fazer pergunta, aí levanta a mão. Quem não tiver possibilidade de falar, não quiser fazer pergunta pelo vídeo, escreve no chat e aí a gente vai tentando contemplar todo mundo, tá bom? Bem, aí eu fiz dever de casa, né? Aí fiquei rascunhando perguntas. Mas eu queria começar com uma pergunta, Edmilson, que ela tem uma breve contextualização, até porque se a gente falar muito, a gente não escuta você, né? E eu espero que ela faça sentido para você. Mas é mais ou menos o seguinte que eu queria falar com você, né? Você publicou um texto recentemente na Graguatá, né? Saiu agora, esse ano. Eu li, gostei muito do texto. Né? E nesse texto você discute o trabalho dos poetas em um contexto em que você diz em que se vive um excesso de realidade, né? Ou você diz ainda, eu gosto muito quando você diz isso, uma sobrecarga de realidade. A realidade é enorme, né?
é pesada demais. De fato, eu acho que é isso mesmo. E diante de episódios como, por exemplo, mais recentemente, porque esses episódios eles são de uma frequência realmente quase impossível da gente processar. Mas o assassinato do Genivaldo pelos policiais, né, rodoviários federais, ou desaparecimentos, gente, desde de domingo, né, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. Diante disso, a pergunta que a gente tem que se fazer mesmo, acho que o Edmilson está muito correto em levantar esse debate, é o que e como escrever. Mas talvez a pergunta não seja nem essa, talvez a pergunta seja como não escrever. E nesse sentido, quando você propõe, Edmilson, que a experiência pessoal e a autonomia imaginativa, né, que é a expressão que você usa, teria um papel importante em não reduzir a poesia à realidade, eu fico me perguntando como isso se relaciona com a memória. Então, eu queria perguntar, primeiro, entre a autonomia relativa do poema, né, que se liga à realidade, mas não se submete a essa realidade, e uma autonomia imaginativa, como se constrói a memória? E qual é o lugar da linguagem poética na construção da memória? Queria ouvir você falar sobre isso. Nossa, quanta coisa boa. Bom, Cláudio, primeiro de tudo, eu que te agradeço imensamente pelo convite para estar com vocês aqui hoje à tarde, né? Não fosse essa correria de vida a qual você se referiu, eu já teria vindo há mais tempo, viria mais vezes, porque para mim é sempre um prazer estar, né, nesse espaço que é de encontro, que é sala de aula, mas em que a gente quebra essas hierarquias de quem ensina e quem aprende e discute questões abertas como essa que se propôs agora. Então eu sou imensamente grato a todos vocês que estão aí e espero que seja realmente uma conversa muito aberta para falar de questões que são até agora irresolvíveis, né? Por isso que temos angustiados tanto. Eu vou ser bastante pontual nas respostas também para a gente manter esse fluxo dos questionamentos que vocês quiserem propor, né? Inclusive dos meus próprios comentários. Bom, eu acho que há um dado crucial aí, fazendo um recorte grande, a partir desse texto que você citou, que saiu na Gragoatá, em que eu tomo com eixo um problema que é antigo, que não é novo na teoria da literatura, que é esse que coloca a realidade como um território inescapável de qualquer artista, do escritor e do poeta particularmente. Nós somos parte da realidade, constituímos a realidade. Tudo que fazemos fora dela ainda carrega por negativa algo que é a realidade. Então nós somos esses seres historicamente fadados à convivência com a realidade, ainda que ela seja construída, ainda que ela não seja um destino objetivo, final, inacabado, né? Ela está sempre aí, mas ela nos persegue de algum modo. Eu acho só que é uma diferença muito grande, né? Você tem um recorte que eu chamo de histórico, dessa relação do poeta com a realidade, até aí meados dos anos 50 do século passado, que no fundo ainda é aquela poesia da modernidade do século XIX, que entra pelo século XX, em que você consegue distinguir claramente o que é uma realidade histórica, os fatos em si, e você consegue ter bem delineado ainda o chamado campo da ficção, no qual a linguagem da poesia se encaixa muito bem. Então, essa linguagem da ficção da poesia, que nessa poética da modernidade, se debruça sobre o real, né? E aí, lembrando muito bem a teoria do Friedrich, essa linguagem poética ela vai distorcer esse real, né, por não se interessar totalmente por ele, absolutamente por ele, e vai propor, na pior das hipóteses, um outro real. Então você passa a ter uma poética do absurdo, do nonsense, você vai ter a grande ramificação da herança simbolista, que põe essa ideia de um supra-real. Então os poetas, de algum modo, nesse momento aí, eu acho que eles têm um problema que está muito restrito ao campo ainda da estética. Ao campo da estética, ou seja, como viver o real e como superar esse real histórico usando os meus recursos estéticos da criação literária. No artigo, eu coloquei um outro elemento que eu acho que altera radicalmente essa problematização. Eu começo a pensar
que já a partir da segunda metade do século XX até esses nossos 20 anos do século novo, do século XXI, entra um elemento crucial que não é da natureza do meio literário, mas que é da natureza política e cultural das sociedades modernas, que é o mercado. Esse mercado mesmo que a gente conhece, que regula a produção e distribuição de alimentos, esse mercado que regula e desregula a ordem do trabalho, esse mercado que está entranhadamente ligado a teorias economicistas de espoliação de trabalhadores e acúmulo e concentração de renda, né, nas mãos de especuladores. Então não é um mercado misterioso, não é uma entidade intocável. Né? É um mercado que hoje, né, nos permite reconhecer quem são os seus articuladores. Determinados grupos de empresários, determinados grupos políticos. Né? Ele não é mais uma entidade, como às vezes ainda costuma as pessoas dizerem, né? Quem é o mercado? O mercado é um Deus intocável. Não, eu acho que não é nem Deus, é uma entidade histórica, portanto concreta, com sujeitos que podem ser responsabilizados pelas ações dele. Evidentemente que nunca serão, mas eles podem ser nominados, né, porque atuam de maneira concreta na nossa vida. Né? Dou só um exemplo aqui agora do que está acontecendo no país com relação à política dos combustíveis. A gente dizer que é o mercado que está alterando a forma de estabelecimento dos preços. Né? O mercado tem empresários por trás, tem sujeitos, agentes políticos que promovem essas ações. Então, é esse mercado que atua também em tantos campos, inclusive no modo como nós construímos e usamos o real. Tá? E esse mercado, ele perpassa, inclusive, o campo da editoração, o campo da produção literária, não ficar só na literatura. E esse mercado hoje, por exemplo, ele predetermina que um certo tipo de real, geralmente o real trágico, né, o real grotesco, o real abrupto, o real violento, essa faceta do real que aparece nessas inúmeras tragédias que você começou a enumerar, né, nós temos uma após a outra, esse mercado vai sobredeterminando, né, na consciência de quem escreve hoje, que se você não escreve, não é mais como no passado, os seus colegas de partido que vão te cobrar que você é alienado. Mas hoje é o mercado que vai cobrar que você é incompetente por não ficar atento a esse real. Então, foi o que eu tentei discutir lá, como que as redes sociais atuam nesse ponto. Né? Você tem todo dia um hiperfato trágico, né? E você tem uma resposta imediata de poetas de todas as naturezas, de todas as partes aí hoje do planeta, de todo tipo de formação. Eu vejo, inclusive, poetas de uma geração mais antiga, que já teriam, entre aspas, encerrado o seu ciclo, né, de discussão de temas sobre o real. Eles voltam porque há toda uma demanda para que eu tenha que opinar sobre aquele evento, mas usar a linguagem poética para falar dele. Eu não faço como fazem, entre aspas, os cidadãos comuns, né, que usam o desabafo. Eu tenho que usar o poema, né, com os recursos que a poética me oferece, para dar uma resposta a esse fato trágico, esse real trágico que está sendo imposto. E aí você tem, na verdade, uma antologia diária de poemas sobre várias tragédias. É só a gente pegar passo a passo. Eu comecei a fazer um levantamento desse tipo de dados para aquele artigo, depois eu parei, porque é infinito. Então eu acho que nesse momento, aquela ideia da autonomia relativa do poema no que concerne ao real, ela está profundamente contaminada por essa predisposição impositiva de um mercado de natureza geral, que entra no campo do estético, e que vai gerar depois esses poemas que são de circunstância, que acabam sendo depois fechados em livros, e vão se multiplicando em antologias sobre os vários modelos de tragédias que a gente tem diariamente. Se vocês pegarem, né, vamos pegar um caso icônico, uma tragédia icônica, que é da Marielle Franco, a morte da Marielle Franco. Né? Há uma diversidade de antologias a partir do ato violento dela. E depois vieram sobre outros acontecimentos trágicos, né? O incêndio do Museu Nacional, o incêndio da Pinacoteca em São Paulo, né? A tragédia das crianças Yanomami que foram tragadas pelas dragas dos mineradores da Amazônia, os crimes regionais, né? Essa violência, essa brutalidade regional, que acaba pedindo também uma resposta imediata desses poetas locais e que depois enfecham essas publicações também em antologias. Então, eu acho que, nesse momento, aquela autonomia relativa da poética, né, no que concerne ao real, ela está colocada no segundo plano. Né? Porque, inclusive, os poetas e as poetas não têm tido tempo de refletir sobre isso. Porque, se você se distancia do fato e publica o seu poema
3 semanas depois, ele já não conta mais. Tá? Aquele instante fugaz do lado histórico, claro que a tragédia continua para quem é vítima dela, mas há um instante fugaz aí, que é o da resposta estética, que vem se impondo com uma nova modalidade temporal, inclusive. Né? Eu não posso demorar a escrever porque depois não faz sentido. Então, para mim, esse é um fenômeno muito novo. Ele é diferente da relação entre poética e realidade do século XIX, ou da poesia moderna, e é um fenômeno que está em curso. E a gente não está refletindo sobre ele. Né? Porque, quando muito, a resposta que os poetas têm dado, e as poetas têm dado, é aquela ideia de que, se eu sou um cidadão consciente do meu tempo, eu não tenho como ficar imune a essas tragédias. É uma resposta do século XIX. Para um problema que está sendo colocado com uma ética nova, que é do século XXI. Tá? Então, acho que até nós, poetas, estamos desnorteados nesse sentido. Estamos reagindo, inclusive, né? A nossa escrita é uma escrita reativa. Até que, se você analisar a estrutura dos poemas, são quase poemas crônicas da tragédia acontecida. O campo da invenção imaginativa fica muito secundarizado. O poema ele é quase a reduplicação da notícia de jornal. Nesse ponto vai ficar, talvez até aquele que o Bandeira fizera, né, que é o poema paradigma, né? O poema tirado de uma notícia de jornal. O Bandeira ainda tem um distanciamento para mostrar o que é o fato ocorrido, o que é o poema que transfigura esse fato. Mas hoje não, muitos poemas são quase que uma segunda pele do acontecimento. Como não há tempo para discussão sobre esse poema escrito, porque vem uma nova tragédia, a gente está formando esse acervo desses poemas, para os quais eu não tenho uma nomenclatura teórica ainda. Não é nem um poema minuto, não é nem um poema reativo, é uma resposta ainda para a qual eu, teoricamente, não consegui propor uma nomenclatura para a gente pensar de maneira mais objetiva. Então, isso, né, aí para voltar à sua pergunta, eu acho que esse tipo de reação ela é legítima no momento em que a história exige, é legítima, mas ela compromete exatamente aquele papel, se é que é um papel, que a autonomia imaginativa tem para vasculhar cantos da história obscuros para nos permitir construir as nossas teias de memória. A linguagem imaginativa da poesia, ela vasculha certos quartos escuros, né, com argumentos, com instrumentos que outras formas de pensamento não podem ter. As ciências humanas têm que ter um mínimo de objetividade, e às vezes, ao entrar nesses quartos escuros da história, essa objetividade não funciona. Tem que ser o instrumento imaginativo da poética, da linguagem poética, para você arriscar entender o que está lá dentro. E, nesse momento, eu vejo essa linguagem imaginativa colocada num segundo momento. Ela está meio que amortecida. Então, eu vejo aí, sim, um comprometimento importante sobre a formação da nossa teia memorialística. Porque a questão que eu coloco agora é o seguinte: quem se lembra dos poemas sobre o incêndio do Museu Nacional? Se a gente tentar agora correr na rede, a gente vai ter que perder um grande tempo para poder levantar esses poemas. Eles estão lá. Eles estão lá. Né? Eu me lembro que eu comecei a coletar uma série de alguns poemas sobre a tragédia dos meninos Yanomami, né, que foram tragados pela draga. Hoje eu não consigo localizar os poemas mais. Então, você acabou criando, né, nessa resposta imediata, uma espécie de pseudo-memória que se esvaiu, porque hoje a memória não está ficando nem na imprensa, nem nessa imprensa acelerada, muito rápida, né? A nossa noção de memória hoje ela vem assim, uma espécie de pequenas pílulas, né? Que te deixa uma consciência muito violenta da memória do tempo decorrido, e depois isso passa. Hoje nós estamos hiperconcentrados na tragédia do desaparecimento do indigenista e do jornalista. Mas qual foi a tragédia de antes de ontem, da semana passada? Eu confesso a vocês que eu tento anotar de vez em quando, mas eu já não consigo, até porque estou sendo chamado por outras necessidades também. Então, isso me parece ter gerado uma espécie de memória de curtíssima duração. De curtíssima duração. E esse tipo de poética, né, dessa resposta muito imediata, eu acho que ela não concorre para a ampliação dessa teia memorialística. Porque a gente está ficando cada vez mais obrigado a responder às demandas num microtempo. E a memória se faz no macrotempo. Ela precisa do tempo prolongado, do tempo estendido. Porque é na extensão do tempo
até numa certa monotonia, né, que você cria esse oceano largo, escuro, que você tem condição também de fazer os mergulhos. De tanto estar nesse oceano largo, escuro do tempo e da memória, em algum momento você tem que mergulhar. E você tem que voltar à tona para poder dizer o que viu no fundo. Mas nesse microtempo, a memória não consegue se condensar, ela não se adensa. Né? Então eu vejo assim, não digo com preocupação, mas com uma espécie de desafio realmente epistemológico. Né? Como é que você pode, num tempo de excesso de dados, que deveria concorrer para a criação de uma teia memorialística, você ter um efeito contrário, de memória cada vez mais fluida e mais curta. E com uma poética que se propõe a registrar esses fatos, mas sendo que ela também se dilui muito rapidamente. Né? Muito rapidamente. E aí, só para fechar, às vezes eu converso com alguns amigos poetas e pergunto o que eles fizeram com esses textos. Muitos já não lembram mais o que fizeram com os textos. Apagaram da página. Né? Aí vou dizer, não era só um exercício, depois eu não vou considerar mais, eu nunca vou pôr num livro. Eu conversei outro dia mesmo com um poeta de Brasília que fez um poema longo sobre o incêndio do Museu Nacional. Mas ele acabou recuperando desse rol de tragédias brasileiras a tragédia do índio Galdino, que foi incendiado em Brasília décadas atrás. Então eu falei, bom, você tem um hiperfato do momento e um fato duradouro do passado. Aí ele falou, eu acho que eu consigo lembrar mais daquele de antes do Galdino do que desse de agora. Embora tenha mais dados sobre o incêndio do Museu Nacional, da Pinacoteca agora. Eu falei, então tem uma questão interessante aí, né? Então não é só o excesso de dados hiperconcentrados que garante essa fixação de memória. Eu já teria esquecido o que disse há 2 segundos atrás, tá, gente? Não, eu acho que a gente está processando o que você falou. Pedro, quer falar? Quer perguntar? Queria fazer sim. Oi, Edmilson, boa tarde, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Prazerão. Que prazer. Você acha que... você está falando desse rol desses hiperfatos, né, que acontecem pontualmente. Você acha que esse tipo de situação também acontece com a produção da pandemia? Porque foi uma produção de longa duração e está gerando, continua gerando uma série de questões, né? E também não terminou de fato, então fica nessa situação meio ambígua. O que você acha? Você colocou uma questão fundamental, a gente teria que passar pela pandemia, né? E ela eu acho que é interessante, porque eu acho que, primeiro, assim, como resposta humanitária, né, em qualquer época os artistas reagiram desse modo. Né? Você tem um fato drástico, você tem uma tragédia acentuada, então vai para a escultura, vai para a pintura, vai para a ficção, não tem como. Eu acho que essa reação ela é esperada da gente, né? E algumas obras que fizeram esse tipo de procedimento se tornaram referências cruciais para a gente. Né? Então, se você pega aí... ontem mesmo eu estava relendo aqui um trechinho da canção de Rolando. Então, se você pega o morticínio da Idade Média, por várias razões, né, sanitárias inclusive, aquela resposta que aparece na canção de Rolando, entre batalhas, conflitos e mortes, há uma fixação de memória ali que é fundamental. Aquela fonte continuou. Tá? E o texto literário ajudou a criar esse ponto de referência para a gente pensar sobre aquele acontecimento. O caso da pandemia, eu acho que tem isso. Né? Então, todo mundo escreveu, né, vários autores, autoras, textos de todo tipo, não só na literatura. Né? Agora, o que começa a me chamar a atenção de novo é isso. Como a pandemia se estendeu, né, ela demorou no tempo, ela não acabou ainda, ela foi criando uma espécie de monotonia, de uma tragédia, e uma monotonia para a qual o nosso tempo já não está tão preparado. Né? A pandemia começou a durar demais. A tragédia pandêmica começou a se estender demais. Né? E aqui só abre um parênteses para dizer como que isso é interessante. Semana passada eu li uma declaração de um líder da União Europeia dizendo que a tragédia da Ucrânia já estava se estendendo demais. Né? Já estava começando a cansar. Né? Então a pandemia, como ela está fora do controle humano, ela está durando o tempo que ela terá que durar. Então ela é um desafio interessante nisso, porque ela quebra o paradigma, né? Porque igual o caso da guerra da Ucrânia, se resolverem por um bom senso terminar com ela semana que vem, terminam. Mas com a pandemia não é assim. Com a pandemia não vai acontecer desse modo. Então ela está impondo uma situação que eu acho que ela é muito interessante de se pensar. Né? Historicamente, quem analisa os grandes períodos pandêmicos
sabe que as sociedades não entram a mesma numa pandemia e não saem uma mesma de uma pandemia. E as pessoas individualmente também não. Pode ser que nós não percebamos isso, mas com o tempo, né, uma análise detida das individualidades e das coletividades vai mostrar alterações. Então, nós entramos com essa expectativa de que ela duraria pouco, escrevemos tudo que tínhamos que escrever, né? Então, se vocês repararem, né, as palavras nos poemas, nos contos, nos romances que tratam da pandemia, são todas expressões em termos absolutos, né? Todos vamos morrer, o fim do mundo chegou, tudo não funciona mais, tudo perdeu sentido, né? É uma intensificação para que você possa abordar aquela tragédia que tomou conta, né, dos noticiários, das nossas consciências, e que nós deveríamos exorcizar dessa expressão absoluta da expressão. Só que a pandemia se diluiu, ela se distanciou. Então, eu começo a ver agora, por exemplo, um certo desinteresse em escrever sobre a pandemia. Né? Se o auge terá sido, talvez, metade do ano passado, né, e as pessoas todo dia postavam o seu diário da pandemia, o seu poema sobre a pandemia, a sua crônica hospitalar sobre a pandemia, né, hoje isso decididamente diminuiu muito, reduziu muito. Então é sinal de que você tem aí uma situação que mostra como que quando a tragédia e a memória se tornam longas e diluídas, a linguagem poética para falar dela, né, para abordá-la, vai ter que ser muito mais pensada. Ela não vai poder ser reativa. Ela não vai poder ser só a resposta espontânea do momento. Se quiser se configurar como experiência estética, né, o tempo terá que ser também muito mais largo. E eu começo a ver agora, por exemplo, autores que estão publicando textos sobre a pandemia 2 anos depois do desencadeamento dela. Penso no caso aqui, por exemplo, no romance, o do Ricardo Lísias. Eu não li ainda, estou com um texto aqui para ler, mas pelos comentários que ele comenta, e que ele mesmo faz, quer dizer, já é uma reflexão sobre um fato que ele já vem há algum tempo macerando, e ao qual ele se refere não só como um dado histórico que explodiu num determinado momento, mas agora são as impressões estéticas que ele vai usar para poder ver o que tem de durável e de consequente nessa experiência. Né? E aí a gente começa a se perguntar, o que vai ficar como literatura desse período e o que é que não vai ficar. Tá? Eu, dentro da minha perspectiva, eu acho que como experiência estética da tragédia, né, vai haver uma filtragem muito grande. Muita coisa que nós talvez tenhamos escrito sobre a pandemia, a gente vai recusar daqui a algum tempo. Não era bem isso que eu queria dizer. Era a reação daquele momento, mas a literatura não vive só da reação do momento. Eu acho que ela ainda tem muito aquela necessidade que é de... É uma frase abstrata, mas da qual eu gosto muito, que é ainda tentar capturar naquilo que não permanece algo que pode permanecer. É pura abstração mental, né, mas eu acho que é uma forma, um guia de reflexão. Obrigado. Se não cheguei perto, Pedro, contesta. A Tayana fez uma pergunta aqui no chat para você. Vou ler a pergunta, que eu não sei se é... Tayana, você quer falar? Quer ler a sua pergunta? Não? Se alguém puder ler para mim, é melhor, que eu estou sem voz. Tá, eu leio para você. Gostaria de fazer uma pergunta. Dentro desse fluxo de memórias tão dinâmico, parece haver uma hierarquização dessas memórias, né, das memórias. Tragédias que se destacam em detrimento de outras. A arte e a poesia podem contribuir para iluminar ou destacar determinados temas como forma de visibilizar questões que poderiam passar desapercebidas para a sociedade? Ou essa dinâmica é inversa, ou seja, o poeta parte das tragédias já colocadas na mídia? Tayana, sua pergunta é muito boa, muito interessante para a gente pensar. Bom, eu acho que essa hierarquização de memórias não é um processo de hoje que sempre existiu. Né? O Georges Bie fala muito apropriadamente sobre isso. Georges Bie, lá da História das Mentalidades, né? Historiador francês, ele fala de uma espécie de guerra pela hierarquia das memórias. Então, claro que as condições políticas, sociais, vão determinar claramente uma hierarquização do que vai virar memória e do que não vai virar memória. Isso não deixa de acontecer quando a gente pensa, por exemplo, no corporativismo da grande imprensa,
que destaca o que é digno de registro, né, e o que é digno de repercussão como memória coletiva. Então, o que nós recebemos das grandes corporações midiáticas já é uma pré-seleção de eventos, né, que vai, obviamente, nos estimular a criar, a estender essa rede memorialística. Isso, então, acho que é um ponto passivo, e é importante também pensar que formas de reação a essa hierarquização sempre aconteceram, né? Se a gente trabalha, como é o meu caso, né, durante muito tempo com as culturas populares, o que sempre foi a memória oficial de um país como o Brasil, por exemplo, para representantes das culturas populares, nunca foram nem fatos importantes. A questão é que, né, obviamente, nessa hierarquia política e social, essas memórias subalternas, né, usando esse termo da Spivak, não vão ocupar os lugares de referência que as memórias das elites, obviamente, têm. Mas eu acho que, de novo, né, hoje, sobretudo com as redes sociais, até mesmo essa grande hierarquização das memórias, ela está passando por um processo muito difícil de delinear, que é de diluição mesmo. Né? São tantas... vamos ficar só no caso das memórias trágicas, né? São tantas tragédias em curso, né, aqui no meu bairro, na minha rua, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no meu continente, no mundo. Né? São tantas, se você faz um giro rápido, né, pelas redes sociais, que você compromete essa hierarquização. Você compromete. E eu acho que para quem trabalha com a linguagem imaginativa, né, no caso aí de poetas, isso é uma situação muito interessante pelo seguinte, por quê? Né, se os poetas podem trabalhar naquela linha que você comentou, né, sobre o estímulo das tragédias já propostas, dá para se fazer excelentes trabalhos sobre isso, né, dá para se fazer trabalhos muito importantes. Né. Eu estou agora, para vocês terem uma ideia, lendo para fazer um textinho pequeno sobre um livro novo da Cida Pedrosa, né, uma poeta bastante conhecida, e ela recupera a tragédia dos guerrilheiros do Araguaia, né, perseguidos, massacrados pela ditadura militar brasileira. Então, uma tragédia que já está lá, muito conhecida, já foi vasculhada por inúmeros autores, né, e ela toma como guia, como referência, para fazer suas reflexões poéticas, né, e também históricas sobre o fato. Isso está dado. Mas eu acho que o outro caminho que você propõe, a mim parece, por exemplo, mais estimulante do ponto de vista literário. Quando o sujeito criativo, né, com essa imaginação relativa, que é o poeta, ou que é a poeta, ele ou ela tentam alterar esse cenário memorialístico dado para puxar fios de outras memórias não tão consideradas. Você começar meio que, para usar uma expressão que nós já usamos tanto, e hoje está esquecida, a Claudete vai lembrar bem, né? Rasurar esse cenário das memórias hierarquizadas, e trazer outras que são. Claro, a gente está pensando aqui nos grupos menos privilegiados de todas as naturezas, né? Os grupos que lutam por reconhecimento de identidades. A gente pode listar todos porque bem conhecemos, mas não só, também. Há um dado que eu acho importante, que eu não gosto de perder de vista, por exemplo, quando trabalho com o discurso da linguagem poética, com a linguagem poética, melhor dizendo, é que ela tem ainda um grande fundo percentual de ficcionalização. Eu sempre trabalho a linguagem poética, no meu processo criativo, como linguagem de ficcionalização. Então, a linguagem poética, nesse caso, ela pode gerar, por invenção e ficcionalização, memórias que sequer existem, para perturbar o status quo dessas memórias realísticas que a gente acaba recebendo todos os dias no processo comunicativo. É quando a poética ela vai, de algum modo, desestruturar os campos de realidade já demarcados. E eu confesso que tenho sentido falta, às vezes, em muitas das nossas escritas poéticas. Porque isso demanda, inclusive, às vezes, da parte de quem escreve, uma postura que é de não seguir o chamado geral. É quando o poeta, a poeta tem que gerar, tem que inventar a memória não existente. Tem que criar um outro campo, né, de construção de sentido que não está dado. E essas poéticas, às vezes, né, eu sinto que hoje elas ocupam menos tempo de quem está escrevendo poesia, né, em função daquela chamada da memória de curta duração que eu comentava antes. O poeta tem que agir reativamente. Né? Eu estou lendo aqui um livro interessantíssimo de um poeta chamado Dércio Brauna. Eu não o conheço pessoalmente, ele teve a gentileza de me enviar o livro dele, né? Acho que se chama... Eu vou ter que lembrar depois, gente. Eu comecei a ler ontem, né?
Mas primeiro que é um poema-livro, né? Eu não conheço a obra do Décio Brauna, estou começando agora, e, em primeiro lugar, que o livro é uma explosão de vertigens. Aí você já começa com essa destruição da linguagem que dá os marcos do real, né? Os fatos marcados. Então ele já explodiu essa ideia de que a linguagem é descrição de realidade. E aí isso já muda a minha percepção do que eu vou encontrar no poema depois. E ele vai fazer uma série de combinações que vão desde metáforas inimaginadas, elisões, aproximações de fatos históricos com fatos de imaginação sequer considerados, né? Volto, por exemplo, vocês terem uma ideia, no livro da Cida Pedrosa, ela faz um pouco esse tipo de trabalho, embora seja um livro com profunda marcação histórica e realista, mas há momentos em que ela aproxima, por exemplo, a dispersão das cinzas da Janis Joplin, em São Francisco, né? As cinzas foram dispersas depois que ela faleceu, com o fato de uma guerrilheira que desaparecera, com o filho de uma guerrilheira que desapareceu e que ninguém encontrou. Então, desapareceu o filho da guerrilheira, dispersou e desapareceram as cinzas da Janis Joplin. Então, a ideia de desaparecimento, mas entre fatos que não têm interconexão. Isso dá um clique, dá um tilt na nossa capacidade intelectiva, porque não é isso que a gente espera ultimamente. Eu pensaria sempre uma relação, né, mais ou menos de uma compreensão imediata. Desapareceram as cinzas da Janis Joplin, o que desapareceu? E eu faço uma conexão imediata. Mas os dois fatos não têm conexão. Então eu vejo aí, mesmo nesse livro da Cida, que é tão realista, né, esse tipo de experiência que está mexendo, né, com a nossa capacidade de pensar o nosso tempo por linhas muito lineares. Por linhas muito lineares. É preciso pensar, às vezes, por linhas que sequer são visíveis. E a poética pode ter essa linguagem imaginativa, né? Há um poeta interessante que faz esse tipo de trabalho hoje, que é Wilson Alves Bezerra, poeta de São Paulo. Ele tem um livro maravilhoso chamado Malang Malange. Malang Malange. Saiu pela Iluminuras. É um livro fabuloso, em que essas experiências de a linguagem imaginativa fundam o real, que não é o nosso real de agora. Embora, ao terminar de ler o livro, você não tenha como não dizer, esse é o nosso tempo real. Mas, no momento, ele diz, essa é a nossa realidade. Eu é que vou sendo induzido, né, por conexões obscuras, inclusive, para esse tipo de compreensão. Então, acho que essa linguagem imaginativa da poesia, ela é muito complexa de se estabelecer, né? Eu acho que talvez poucos poetas estejam fazendo isso hoje, talvez apareçam menos até por isso também, né? Inclusive, no meio do público leitor, há um direcionamento talvez até muito grande mesmo, para que você leia o poema e diga, essa é a minha história, isso eu vi, isso eu percebi, né? Há uma busca normal e justa, inclusive, né, dessa identificação. Só que eu acho que a poesia não pode se restringir a esse único aspecto. Edmilson, tem uma outra pergunta, né, que é do Eusébio. Mas antes, só dizer que a Fernanda vai ter que sair, porque... você quer falar, Fernanda? Não, eu tô... Ai, que delícia que é ouvir o Edmilson, gente. Eu tô aqui... Eu não quero sair, mas eu tenho que sair. Eu já tinha falado com a Clau. Então, muito obrigada. Só quero agradecer a você e a Claudete por esse encontro delicioso. Muito obrigada. Que bom te ver. E a gente foi combinado de se ver aqui em casa de novo. Sim, um beijo em todos, beijo na pisca aí. Beijo em todos. Sim, ela vai adorar. Beijo. Tchau, Nanda. Dá licença. Bem, eu vou então passar para a pergunta do Eusébio, né? Eusébio está perguntando assim, a quem comente seus poemas mencionando acontecimentos relacionados ao processo de escravidão. O que você tem a dizer para essa pessoa? É um comentário inapropriado ou faz parte das memórias que sua escrita poética pretende ressignificar? Muito obrigado, Zé. Não, pergunta muito a propósito. Bom, em primeiro lugar, não é que eu ache inapropriado. Acho que as leituras do poético elas são plurais. Eu acho que tem que ser feitas todas as leituras prováveis, possíveis, desde que cada leitura, né, na sua escolha, né, seja fundamentada, dê para o leitor as pistas para dizer por que eu li desse ponto de vista, por que eu usei essa metodologia. Eu sou muito cioso desses aspectos, né? Se eu escolho um caminho interpretativo, eu acho que eu tenho que dar o direito de quem vai me ler
de saber os passos que eu segui e as razões que me levaram àquela leitura. E eu gosto que todas as leituras sejam feitas, porque é no confronto entre elas, no choque, né, no conflito, que você vai percebendo o quanto que o próprio texto de origem, talvez o poema, a obra poética, ela vai ter algum tensionamento real ou não. Então, todas as leituras são válidas, todas são válidas. Eu não trabalho com a lógica de leitura correta ou incorreta, isso não. Todas são sempre válidas do meu ponto de vista. Desde que elas marquem claramente, como eu falei, né, o porquê, né, de tal ou qual perspectiva. No caso que o Eusébio citou, eu trabalho, né, nessa perspectiva, é uma das formas que eu tenho de escrita, seguindo outros autores e autores também, isso não é novidade, de você partir, sim, de fatos históricos, conhecidos, demarcados. Aí, nesse ponto, o meu outro lado, que é o de um pouco de historiador também, lanço muito mão dele. Eu fiz uma longa preparação de curso e de pesquisa, que era pesquisa historiográfica mesmo, no sentido científico da ação. Então, uma vez que esses fatos históricos estão lá, eles podem claramente dialogar com a escrita literária. E eu faço isso. Às vezes, buscando fatos, no caso como o que ele cita, muito específicos, como esses relacionados à escravidão. Não são os únicos, eu trabalho com outros fatos históricos também, de outras temáticas, mas esses da escravidão chamam mais atenção, né, em muitos casos. E, ao fazer essa reinterpretação imaginativa desses fatos históricos, a minha preocupação quase sempre é, primeiro, preservar o que é o fato histórico no seu levantamento objetivo, científico, o que é o fato histórico rearticulado como configuração imaginária no discurso poético. Então, o leitor, nesse ponto, eu não procuro enganar o leitor. O meu poema não é o fato histórico. O meu poema é, muitas vezes, né, uma indagação sobre o porquê de tal ordem do fato histórico. O meu poema é uma imaginação sobre o que seria certo caminho do fato histórico. O meu poema ele é claramente um texto de ficcionalização. Então, eu até nem aconselho muito nesse sentido, né, quem às vezes toma o poema como comprovação de argumentos históricos. O poema é uma imaginação sobre o fato histórico. Então, se quiser realmente uma comprovação, é melhor usar o discurso e a pesquisa historiográfica. Então, isso é uma questão importante. Mas eu procuro sempre, de alguma maneira, né, nessas relações, tentar demonstrar o quanto o que importa, mais às vezes do que é a referência a esses determinados eventos, é ver o quanto que o poeta também pode atuar como um sujeito investigativo, mas com ferramentas que não são do cientista historiográfico, por exemplo. As ferramentas do poeta são outras, são da linguagem especulativa. Muitas vezes meus poemas trabalham com a margem de erro possível que a linguagem pode ter, que não é o caso do historiador. Que não é o caso do historiador. Então, nesse caso, cada um desses poemas, eles são sempre uma provocação para que você construa uma outra episteme interpretativa. A minha preocupação é muito de trabalhar com aquelas poéticas que ajudem o leitor, né, a ele também configurar modos de interpretar os acontecimentos. Os meus poemas não dão leitura do mundo, não dão interpretação do mundo. Eles querem que cada leitor, com a sua expectativa de compreensão, também possa ele também elaborar as interpretações. Então, só para fechar, o Eusébio vai notar, nunca são poemas muito didáticos. Se você ler algum deles, vai perceber que, nesse ponto, eles falham muito. Tá? Eu vou pegar carona, então, nisso aí, porque tem a ver com a outra pergunta que eu queria fazer para você. E você falando, assim, quando o Eusébio perguntou da escravidão, eu fiquei pensando no que você disse do oceano largo e escuro do tempo, né? E assim, como leitora, o que eu vejo é que, poeticamente, você trabalha com esse oceano largo, escuro do tempo. Então, a escravidão pode entrar associada a um episódio que aconteceu mais recentemente, né, no seu poema, como você falou, associando coisas, a princípio, que não são associadas de forma imediata, por esse trabalho investigativo, né, especulativo da linguagem. Mas aí, quando você falou dessa questão didática, né, eu tinha aqui preparado uma questão, porque você sempre é demasiado, mas assim, com muita frequência, você é interrogado, né, sobre o caráter hermético, o enigmático da sua escrita, né, e em relação a isso, você costuma dizer que
você costuma assinalar que existe uma necessidade de provocar, né, uma experiência de leitura, né, que demande outra relação com o tempo, né? Eu me lembro, por exemplo, no clube de leitura que eu fui assistir porque você ia falar do Ausente, em que você fala que você queria que quem lesse o Ausente não lesse de uma tacada só. Né? Queria que tivesse uma outra experiência de recepção no que diz respeito ao tempo. E aí você também fala muito de uma atitude leitora que passa pelo aprendizado, né? Aprender com poema, aprender com texto literário. E como isso se contrapõe ao consumo e à banalização, ou seja, entra aí também nessa lógica do mercado, ou de um processo de padronização, que não é só da produção, mas também é da recepção. Né? E aí, diante disso, a pergunta que eu até escrevi aqui, né, porque é uma pergunta que eu sempre acho muito instigante quando você fala dessa questão do caráter enigmático. Eu, por exemplo, muitas vezes eu entendo esse caráter enigmático associado a uma dimensão do sagrado, né, disso que não se dá totalmente a entender, e que aí você tem que lidar com essa outra esfera de saber, que não é o saber da transparência, por exemplo, científica, né? Mas eu fiquei pensando, Edmilson, no processo de comunicação, né? Porque eu fiquei pensando como estabelecer uma comunicação nesses termos, né? Dos termos que você está pensando o seu poema, né? Com um público que está muito habituado à transparência, né? Como se comunicar? E aí, essa é uma questão que sempre me vem à mente, como é que eu faço esse jogo, né, de me comunicar com o leitor e, ao mesmo tempo, trabalhar com esse grau de provocação, né, de desestabilização. E aí, dentro ainda dessa chave, eu não pude deixar de pensar como a opacidade da sua poesia, porque você chega até no textos críticos falar em opacidade, né? Está de alguma forma associada à opacidade como Glissant pensa, né? Que em que medida essa opacidade está ligada ao diverso, né? E a um confronto, né? Uma confrontação à racionalidade ocidental e toda a violência, né? Agregada a ela. Né? Aí eu fiquei bem, foi isso que eu pensei, que eu queria perguntar para você. Não, eu te agradeço demais a oportunidade de falar sobre isso, porque é realmente uma nebulosa, mas, claro, para mim que escreve, que tem, entre aspas, um modelo de escrita na cabeça, essas coisas funcionam muito bem. Eu espero um dia ter um tempinho para pegar umas notinhas que eu tenho aqui ao lado, para explicitar esses procedimentos, né? Eu acho que, como experiência criativa, pode ser interessante. Mas você coloca várias questões sobre as quais, hoje, pelo menos, eu me debruço com muita objetividade. E, para mim, não são muito complicadas, mas acho bom quando ter oportunidade para discutir com outras pessoas também. Eu acho que, primeiro, é uma questão, hoje, aí, que diz respeito a uma espécie de ética comunicacional. Vou ficar aí na nossa contemporaneidade mais próxima mesmo, né? Então, você tem uma ética comunicacional e pressupõe que, nos discursos mais cotidianos da nossa vida, que a ideia de clareza, né, finalidade e conclusão do enunciado, essas coisas se resolvem matematicamente, mecanicamente no nosso dia a dia. Então eu comunico, eu expresso, me faço entender, atinjo meus objetivos e vou trocando isso continuamente, né, na minha experiência diária. E nós temos essa ideia de eficiência, portanto, do processo comunicativo. É só olhar o campo do marketing, é só olhar o campo da política, como é que chegou. Né? Os candidatos hoje são treinados muito mais para produzirem slogans do que discursos analíticos, e, no fundo, a gente vê que um dos riscos das democracias hoje, que é o que tem vencido eleições muitas vezes, são os slogans e não os discursos analíticos, né? Muitos candidatos, inesperadamente, com slogans, venceram eleições aí, né? A gente não precisa nem fazer menções objetivas. Então, essa ideia de uma eficiência comunicativa
vem chegando também a esse cenário delicado que é o da poesia. Vou ficar só no caso da poesia. Então, essa ideia de que o leitor se vê no poema e o poeta prepara o poema de modo que o leitor se reconheça nele. É uma prática já lá na metade do século XIX do romantismo, né? Quando os poemas vão para os jornais do folhetim, uma das razões para o poeta continuar sendo lido é que o público se identificasse com os poemas dele. Cesário Verde reclama dessa situação, inclusive, né? Lá no poema Contrariedades. Ele está escrevendo de um jeito, mas tem um sujeito que publicou um folhetim, que agradou ao público, então publica um folhetim e não publica um poema dele. Ele é até auto-irônico, né? Vai dizer, não, se eu escrever do mesmo jeito, será que o diretor do jornal vai me pagar umas férias? Mas já é um problema que está lá. Só que hoje isso se agudizou. Agudizou muito, né? Ampliou a teia de acesso de leitores aos poemas, ampliou também de maneira muito significativa quem escreve poesia, escreve os poemas, melhor dizendo, que a princípio não há nenhum problema nisso, mas a questão é que parece que o viés de relação da linguagem poética mais aceito acaba sendo esse. Essa semana mesmo, eu gosto de analisar muito os cards, os posts que circulam nas redes sociais. Aí eu via um card mais ou menos assim, né, de uma agência de autoria, em que o gesto da fotografia é muito sintomático, né? Aquele dedo em riste, né? Você vai se comunicar com o seu público. Tá? Isso é muito sintomático. Vocês conhecem esse sinal. Então, é um sinal corporal que vem de um outro campo comunicacional, né, de um discurso eficiente, só que agora é com a poesia, né? Você, poeta, vai se comunicar com o seu público. Então, o que esse poeta tem que escrever? O que esse público está esperando? Então, vai havendo uma espécie de profissionalização hoje de um certo tipo de um certo tipo de poeta para um certo tipo de texto e um esperado tipo de leitor. Tá? Então, é essa profissionalização do evento que me preocupa muito. Sempre houve essa busca de identificação e não é nenhum dilema, né? O Drummond tem poemas popularíssimos. Né? O José virou, inclusive, quase que provérbio popular. Né? Então, a gente tem sempre. Mas é esse processo agora de uma racionalização do fato de que a comunicação poética tem que ser objetiva, que eu já vejo como um dado cultural. É um dado construído, um dado elaborado. E que vai gerando um determinado tipo de poética que, no fundo, quando você analisa, você tem uma espécie de supra-poeta, que são todos muito parecidos, e um tipo de poema que é muito similar. Às vezes muda a aparência do assunto, mas se você vê a estrutura do poema, ela é a mesma. Então é um problema que é meu, que eu quero compartilhar com você, e você vai se reconhecer nesse poema que eu compartilhei, e nós estaremos todos no poema. A gente sabe que esse tipo de discurso tem outras áreas também do marketing. Está muito lá na área. A autoajuda, por exemplo, trabalha com isso. E é legítimo. A autoajuda se propõe a fazer isso. Então, é contra esse sistema comunicacional estruturado que a minha obra poética vem se fazendo desde sempre. Eu, grosso modo, hoje eu posso dizer, para simplificar, se você pega aquela lógica da poesia moderna, né, da lírica moderna, que toma, por um lado, o hermetismo, a obscuridade, com uma contraposição a essa facilitação compreensiva, porque, no fundo, essa facilitação ela não é aprofundamento crítico, ela é uma espécie de uberização do discurso poético, né? Uma uberização do discurso poético. Então, é nesse sentido que muito da minha escrita vai. Quer dizer, eu tenho que ver o poema, e se eu quero ir até o poema, se eu quero ir até a experiência do poético, eu não tenho de antemão resposta para aquilo que eu já sei o que quero encontrar. O poema é essa floresta de signos que, uma vez dentro dela, né, nem o poeta nem eu sabemos onde vai ter saída. Eu vou ter que construir os caminhos lá dentro, com os instrumentos que o poema oferecer. E muitas vezes eu não sei quais são esses instrumentos. O processo de leitura aí, nesse caso, é aprendizagem, e quando eu falo em aprendizagem da leitura do poema, é uma aventura de risco. Eu entro no poema sem o método da aprendizagem, vou construir o método na leitura. E essa é uma experiência demorada. Então, por isso que a minha obra como um todo ela é propositalmente uma obra para uma leitura lenta. Ela desacelera o processo de leitura. Ela quer desacelerar, para que o leitor, nesse tempo que ele tem de percorrer o poema, ele possa, inclusive, ir numa direção que não é aquela que o poeta sequer imaginou. Daí, por exemplo, eu posso amar o poema e detestar o poeta. Eu posso amar o poeta, mas dizer que não compreendo o poema dele e não quero ler o poema dele, mas continuo gostando do poeta.
um pouco diferente do que tem acontecido hoje, né? Porque nessa poética de uma identificação muito rápida e imediata, eu não sei se vocês reparam, a gente troca cada vez mais a ideia de leitor e leitor crítico por fã. Né? Então, eu sou fã do seu livro, eu sou fã do seu poema, não tenho nada contra o fã, nada contra o fã. A gente precisa dele, porque ele faz parte de uma série de experiências sociais. Né? Mas, vejam bem, essa substituição ela diz muito. Né? A órbita de percepção que o fã tem do fato cultural com o qual ele toma contato é uma órbita de identificação total. Né? Tanto é que nós temos as histórias dos fãs, que vão das histórias ingênuas às histórias mais trágicas. A ação do fã é uma ação de entrega. Né? É uma ação de uma confiança total. Eu acho que a gente ainda tem que voltar ao leitor do Baudelaire, um leitor hipócrita, né? Que é enganado, mas que não quer ser enganado, que estuda para entender o que está lendo, né? Esse leitor que desconfia do que está sendo proposto para ele. Então a minha poética aposta muito nisso. Então não é nem uma poética nova, é a poética da modernidade. Né? A gente já decifrou esse tipo de leitor. Só que talvez, aí sim, aguçado com alguns outros elementos, que é o que a Claudete você apontou muito bem. Né? Primeiro, a esfera do sagrado. Eu gosto de explorar muito essa esfera do sagrado nesse ponto que tem de uso da linguagem enigmática. Não é uma linguagem de revelação. É uma linguagem, na verdade, de vedação, de velação, que pede desse leitor, não devoto, mas do leitor crítico, um trabalho de decifração. De decifração. Então, essa minha poética, na verdade, ela vai mais para o leitor do que para mim. Porque se o leitor conseguir construir seu processo de decifração, o poema é muito mais dele do que meu. Né? Muito mais dele, ele se faz senhor do texto. Né? E, por outro lado, depois, com o tempo, aí vem, eu acho que um dado importante, quando você também trabalha como poeta pensador, né? A leitura dos textos do Glissant, para mim, foi uma leitura decisiva. Porque o meu conceito de opacidade não é meu, é exatamente o dele que você comenta. Né? O poema ele é opaco por quê? Primeiro, é, historicamente, uma contraposição a essa racionalidade ocidental, não é um fato histórico visível, porque muitas das experiências culturais, né, que eu como sujeito e como o país, como uma parte da população como um todo experimenta, não é uma vivência de mundo racionalmente ocidental. Né? O continente latino-americano, hoje se sabe mais do que nunca, né? Tem ordens de pensamento que não tem nada a ver com a ordem ocidental de articulação do mundo. Está aí todo o trabalho com os chamados povos tradicionais, que mostra como é que é possível reconfigurar o mundo de uma outra maneira. Então, a minha linguagem poética dialoga muito com esses mundos, explora muito essas percepções. Por outro lado, a opacidade, por ser algo tão provável e possível ainda, é sempre um devir o sentido que vem dela. O que você vai tirar dentro da opacidade ainda é algo possível. Então, se eu souber escavar, se eu quiser escavar, o sentido ainda está por nascer. O poema não está resolvido em si de forma absoluta. Bem, eu vou dar a palavra para a professora Lúcia Ricota, ela vai te fazer uma pergunta, Edmilson. Aí depois o Caio. Lúcia, você está mutada. Oi, desculpa. Poxa, Edmilson, as suas palavras estão soando como música aqui para os meus ouvidos. Sobretudo, assim, muita coisa, né? Porque eu acho que a Claudete levantou uma questão, né? Logo na primeira questão dela, né? Que eu acho que você tematizou isso assim, de uma forma assim, mais ampla, que é sobre essa questão da necessidade escrita, né? Ou seja, diante de eventos de exceção, de eventos limites, né, que colocam, digamos, dúvidas sobre a nossa capacidade de representação, né, tal exorbitância, a violência. Então, eu fiquei pensando assim, né, que, num certo sentido, você está, pelo menos pelo que eu entendi, o comentário que você fez em relação, inclusive, ao seu artigo da Grau do Guatá, que você estava dizendo que
não é, digamos, num certo sentido, concordando com Adorno, não sei se é uma referência importante nesse caso, né, de que escrever um poema, né, após Auschwitz é um ato bárbaro, né? Então, como é que, enfim, seria digamos, esse inacabamento da linguagem, né, para lidar com esse caos fragmentário da experiência, por exemplo, das experiências de crise, né? Estou pensando aqui no capítulo do Auerbach sobre a Virginia Woolf, né? Que ele fala justamente, né? Ou seja, de como há uma quebra absoluta dos paradigmas da representação realista, né? Por conta de uma exorbitância, né? Do fato limite da Segunda Guerra Mundial, né? Então eu fiquei pensando assim, né? É para escrever, não é para escrever, como é que é isso, né? E isso, evidentemente, ou seja, essa pergunta já coloca uma coisa que eu acho que você fala, né, de uma ética nova, né? De duas coisas novas, né, que você pontuou, que eu achei super interessante, essa questão de uma nova modalidade temporal, né? Que tipo de temporalização é esse que a gente vive na nossa experiência virtual, atravessada por inteligências artificiais, né? Que criam seres com afecções de máquina, né? E também, assim, que ética nova, né? Eu achei muito bonito o que você falou sobre essa questão. Eu me lembrei do dever de memória do Paul Ricoeur, né? Mas, num certo sentido, eu achei mais linda a sua ideia, mais bela a ideia de uma memória daquilo que não existe, né? Dessas memórias que podem ser articuladas, né, por exercícios especulativos da ficção, né? Que eu achei isso muito lindo, né? Que acho que a Claudete, assim, ela fala muito disso no livro dela, quando ela está falando do Patrício Guzmán, né? Ou seja, de como ele vai articulando esses fios, né, tão da memória do Chile, da ditadura no Chile, né? E aí eu me lembrei de uma coisa, Edmilson, de um livro que eu me lembro que me impressionou muito quando eu li, que é um livro do Saul Friedlander, né? Que é um teórico da história, e é uma coletânea sobre, enfim, de vários autores, Dominique Lacapra, Hayden White, Carlo Ginzburg, né? Eles vão estar pensando sobre a questão dos limites da representação diante do Holocausto, né? Diante dos holocaustos, né? Da história. Então, ou seja, qual seria o dever, né, do historiador? Eu estou, digamos, remoendo aí, ou seja, movendo esse que você falou que você é um poeta historiador, né? E eu achei muito lindo, e é como eu acho que, assim, eu acho muito lindo o teu trabalho justamente por essa indiferenciação das fronteiras que ele coloca, né, entre a ficção e a história, né? Então eu fiquei pensando, lembrei disso, né? E os historiadores naquela época, né, muitos discordavam, né, Ginsburg, do Hayden White, né? Mas falavam justamente, ou seja, da dimensão ética da escrita diante de um fato tão limite, né? Ou seja, porque você está tocando na dor de pessoas que viveram exatamente aquilo, né? E que você não sabe o volume de dor, né, que essas pessoas aguentam, né, revivendo novamente o fato através de um testemunho ou de uma escrita de um historiador, né? Então, enfim, pensar no Primo Levi, né, pensar na paisagem da memória. Estou falando de holocaustos, assim, no sentido alemão, porque é onde o Saul Friedlander vai, né? Mas eu acho que isso talvez, não sei se tem a ver com, enfim, com o que a Claudete estava propondo, né? De como escrever ou como não escrever, né? Luciano, não, é ótimo, mas acho que tem a ver, sim. Te agradeço. Você tocou em pontos, para mim, como autor, assim, genericamente, são questões cruciais. Por exemplo, sem citar nomes ou textos especificamente, eu acho que nesse processo que a gente comentou agora há pouco, de que você tem
uma sobrecarga, uma superimposição do real, que tem levado as autorias poéticas a escreverem reativamente aos fatos, né? Isso está acontecendo agora, né? Hoje mesmo eu já li um poema sobre o desaparecimento, né, do jornalista, do indigenista da Amazônia. E aí depois as pessoas, até no comentário, também fazem um pequeno poema. Então é uma cadeia que está em curso. É um fato, é um fenômeno social, né? E o que eu acho interessante nele é que quando poetas, inclusive, que já têm uma trajetória de escrita, né, tem um percurso de obra, entram nesse tipo de construção da escrita, acabam deixando um pouco de lado isso que você frisou muito bem, que é a ideia do inacabamento da linguagem. Que é toda essa discussão que você levantou aí agora, de que depois da Segunda Guerra você não pode escrever porque a linguagem não dá conta da nova desordem. Como é que eu fico nesse caso? Então, o que me parece hoje é que, nesse volume acentuado de eventos agressivos, da necessidade da participação, você acaba ignorando a própria ideia do inacabamento da linguagem e pressupondo que o poema reativo ele é a compensação para a tragédia estabelecida. E daí vem a identificação quase que imediata, né, de uma grande gama de leitores, compadecida, obviamente, porque o poema está entendendo o sofrimento do outro. Então, pelo compadecimento, o poema se justifica, e vem depois uma série de comentários complementares, que é o que está muito em curso hoje, e a gente vê em vários encontros literários, inclusive, com propostas de mesa, né? A literatura salva, a literatura cura, né? E a depender do contexto em que essa pergunta é feita, muitas pessoas que lidam com a escrita, mesmo criticamente, não têm hesitado em responder. Cura, salva. Mas num sentido não literário, no sentido biológico, no sentido histórico, de fato. Né? Eu acho que, como ficção, eu consigo responder claramente: a literatura me salvou. Ficcionalizando o evento me salvou. Mas biologicamente, historicamente, financeiramente, não. Né? É meu relato pessoal, não salvou. Né? Mas, na medida que esse discurso ele é recorrente, né, é como se a poesia fosse se tornando, esse tipo de poética, um metiolate, né, um curativo, que vai deixando a ferida de fato funcionando. Não vai resolvendo. Então, vai se desenhando um cenário que a mim me preocupa muito como pensador das funções do poético e também como poeta, que tenta achar um caminho. Né? Você vai criando um grande cenário de ilusões em que o poeta xamã, sem os preparativos do xamã, se impõe. O poema curativo, sem a retórica dos poemas sagrados curativos, também se impõe. E esse público fã, né, que abre mão do discurso crítico e quer ter um guia de referência, vai aceitando esse conteúdo. Né? Então, você vai gerando um grande cenário ilusório, né, em que o poeta é o xamã, a poesia é o elemento curativo e o fã vai ser curado. Isso, para mim, sai da órbita do estético e vai para uma outra órbita, que é o do domínio da fé, é o do domínio da crença, é o do domínio do sagrado como fonte de formação de vida. Então, eu acho interessante esse fenômeno, né? Eu acompanho muito, sobretudo, né, em quem escreve nas redes, quem comenta nas redes, mas começa a ver depois isso indo para os poemas, para os livros. Aí você vai na orelha dos livros, esse discurso está lá. Você vai no prefácio, no pós-fácio, tá? E em autores de diferentes tendências, né, de diferentes gêneros, para responder a diferentes causas. Né, a diferentes causas. Claro, cada um saberá em que medida a arte, e a poesia em particular, pode curá-lo de algo. Cada um saberá na sua medida pessoal. Mas como uma panaceia coletiva, eu começo a olhar com uma certa preocupação crítica. Não sei dizer ainda se é certo ou errado, acho que a questão não é essa. Mas a mim pessoalmente incomoda. Pessoalmente incomoda. Porque eu vou exatamente naquela lógica de que, diante das tragédias tão absurdas da história, e diante dos estreitamentos e limites cada vez maiores da linguagem, eu sinto, por exemplo, hoje que eu escrevo uma poesia cada vez mais incapaz e impotente para orientar alguém, para resolver o problema de alguém. Seja como indivíduo, seja como coletividade. Eu não consigo ter, por exemplo, hoje, vamos pegar só um ponto, que para mim é inescapável. Né? Quando eu não falo dele, as pessoas perguntam: mas a sua poesia afro-brasileira, ela é a poesia do negro brasileiro? Eu sempre disse: não é. Eu não saberia qual que é a voz do negro brasileiro, dos negros brasileiros. Eu não tenho. São tantas, são múltiplas,
são tão diferenciadas, eu não conseguiria falar por todas. Cada poema meu fala talvez muito mal e bem pelo próprio poema em si. As pessoas que vão ter como leitores que, com a leitura do poema e mais uma série de outras experiências de vida em sociedade, é que vão desenhar concretamente o seu estar no mundo. Não é o poema em si, essa pílula mágica, essa linguagem mágica, né, que resolve, num único passe, todos os nossos dilemas. Então, eu sou cada vez mais, né, na linha que você foi propondo, aquele autor que trabalha no limite crítico da representação. Para mim, hoje, mais do que nunca, a escrita é um ato consciente de fracasso. É um ato consciente de uma incompetência, né, para resolver os dilemas concretos da sociedade. Mas é nesse fracasso, inclusive, né, que o poema vai adquirir uma certa liberdade para falar de outras questões que não sejam demarcadamente só as históricas, demarcadamente só as sociológicas. O poema vai poder, de certo modo, entrar num desvario imaginativo que eu acho que também é crucial para a constituição do sujeito humano. Esse desvario em relação à realidade, esse distanciamento à própria experiência concreta, o direito ao mergulho nesses labirintos inalcançáveis, a construção de uma linguagem antilinguagem, né, que é o caso, por exemplo, do Romance do Ausente. Né, eu tenho conversado ao longo do tempo com várias pessoas, né, algumas vezes sempre dizer, puxa, eu achei bonito uma fórmula de benzeção que você colocou lá. Eu falei, não é a fórmula de benzeção. Eu tenho lá o meu livro de etnografia, que se chama Ciência e Bens em Minas Gerais. Lá estão as fórmulas curativas. A gente conversou com os rezadores, com muito custo eles cederam as fórmulas iniciáticas, elas têm a função curativa. Do ausente, não. O ausente é uma grande ficção. Ele pode, inclusive, adoecer. Tem uma fórmula toda alterada. Então, esse direito a ter uma espécie de perda de norte, de limite da linguagem, para mim hoje é uma experiência que eu acho fundamental como provocação a essa nossa busca cada vez mais intencional ou não, por caminhos pré-estabelecidos. Me inquieta muito como sujeito, né, desse período, desse momento do século, o quanto que nós entregamos as nossas vontades e medos a terceiros, porque vão nos guiar melhor. E todos os poetas que eu li foram péssimos guias. Né? Me perdi com eles, me perdi muito bem. Né? E nesse sentido, por onde a minha escrita vai. Por isso que meus livros têm todos esses títulos. Né? Um se chama Quase, quer dizer, não chegou a lugar nenhum. O outro é Homeless, está sem casa. Né? Porque eu não consigo, como sujeito histórico, dizer para as pessoas, né, num projeto que seja só meu, como é que se constrói um mundo melhor. Isso, como utopia, eu só posso construir como coletividade. Aí eu vou ter que me integrar aos sindicatos, aos partidos, aos grupos de discussão, lá nessa coletividade que eu vou aprender como que isso é possível. Mas como sujeito imaginativo, né, individual, essa errância que me dá, né, algo que é muito precioso, que é a liberdade do exercício criativo. Né? Porque, inclusive, ele vai sendo fechado pouco a pouco nessas cadeias, nesses compartimentos. Né? Então, é o que eu falo sempre também. É escrita como um processo de risco, de fratura. Aí é muito glissantiano esse tipo de raciocínio, né? Onde se vê uma origem, eu vejo uma raiz de origens. Né? Onde você vê uma palavra-chave, eu gosto de ver um conjunto de palavras, não uma só. Então, as leituras teóricas que eu faço também vão muito nessa direção. Eu que agradeço, Luciana. Obrigada. Caio, você quer falar então agora, fazer pergunta? O comentário, Oi, não vocês sei. me ouvem? Você tinha notado aqui, né, Caio? Eu tinha colocado ali no chat. Vou ler aqui então. Tava matutando a pergunta porque eu tô fora de casa, aí tô sem meus livros, mas eu fiz aqui da memória. Calma aí. Ah, tá, achei. Olha, boa tarde. Eu não tinha dado boa tarde ainda. Bom, eu tô lendo a trilogia Náusea, mas aí eu deixei o Ausente por último. E eu comecei pelo Corpo à Deriva, aí depois eu fui pro Front, e volta e meia eu me encontro esse sentimento de desespero e angústia, às vezes nominalmente com essas palavras, às vezes não, às vezes só na descrição assim, né, de um fluxo de consciência ou de um cenário.
principalmente levando em conta o contexto da fila no front e o contexto inicial do Corpo à Deriva, em que as personagens estão lá pensando o que eles vão fazer com a vida, estão apaixonados, mas estão querendo se jogar da janela e especulando sobre o futuro. E aí no front tem aquela parte que passa que ele está na fila, né? E passa ele está conversando com a... Esqueci o nome dela. E aí passa o carro falando, perigo aumentou. E isso me lembra muito pandemia. E isso, assim, me lembra muito o lance da pandemia. Mas, enfim, vou chegar na minha pergunta. Nesse poema Angústia, que tá no Poesia Mais, mas já tinha saído no livro antes, né? Você descreve a garça com o flautim e a cena é mais ou menos tudo pelo qual o eu lírico passa com a sua visão, enquanto ele está seguindo a garça, vai se eternizando pelo som do flautim. Pelo menos é assim que eu entendo esse poema. Então, são coisas que tendem a se eternizar a partir da presença dessa garça que você descreve enquanto angústia, pelo que eu entendi. E, levando em conta aquilo que eu já tinha falado antes, da questão do aparecimento do desespero e da angústia, e também outras coisinhas, né? Por exemplo, o salto, que está ali no Corpo à Deriva também. Eu queria saber se você pensa essa relação entre finitude e história a partir desse teórico específico, que é o Kierkegaard, ou se não, de uma forma geral, assim, o papel do existencialismo na sua obra. Pô, Caio, obrigadão. São tantas coisas legais para comentar. Eu vou te pedir licença para pegar 2 fios só e te agradeço pela coragem das leituras lá, tá bom? Obrigado. Então, vou pegar um fiozinho do seu comentário, que eu acho que é importante, né? Porque diz um pouco também, acho que, do processo como cada escritor ou escritora se constitui. Né? Eu sempre me interessei muito, às vezes, por saber como é que alguém vai se tornando autor ou autora. Os bastidores do processo de escrita me interessam muito. Eu acho que isso vem de experiência pessoal. Eu tive vários trabalhos ao longo da vida, e muitos deles em oficina. Me lembro que em algumas oficinas, mais importante do que você entregar a peça pronta, você tinha que cuidar dos instrumentos que fabricavam a peça. Aqueles bastidores. Meu pai foi tintureiro durante muitos anos, então, todo final de semana a gente cuidava dos instrumentos para na semana seguinte passar bem as roupas. Essa parte de bastidores ninguém vê. Mas é quando você escolhe e afia os instrumentos, é que você pode fazer cortes específicos depois da realidade. Então eu gosto desses bastidores, de como é que um escritor se forma, uma escritora também se forma. Né? Hoje, pelo menos assim, nos grandes movimentos de mídia, eu acho que se dá pouca importância a isso. Se dá importância aos dados pitorescos da biografia do escritor e da escritora, né? Mas não propriamente aos seus mecanismos de aprendizado do processo de escrita. Que é uma coisa mais trabalhosa, um pouco mais técnica, né? E às vezes não interessa tanto também para o público ficar ouvindo. Uma boa anedota da minha infância é mais interessante do porquê certa palavra me acompanha até hoje. Você falou de salto aí. Salto é uma palavra que me acompanha desde meus 7 anos de idade, para você ter uma ideia. É uma experiência biográfica, mas para mim ela é um elemento teórico. E tem 2 momentos, né, desse dado biográfico. Eu peço licença para contar, para depois chegar na reflexão teórica. Minha mãe comentava que quando ela morava na roça, um dia ela e a mãe dela, né, minha avó, estavam passando debaixo de um barranco e de repente viram um urutu branco saltar. Aquela cobra saltou por cima delas. Bom, e a imagem do urutu branco na roça é aterrorizadora. Né? E depois meu pai contava uma história semelhante. Ele estava com a irmã dele passeando e viu de repente de um lado, assim, da parte mais alta do terreno, uma onça pintada que saltou por cima dele e da irmã. Então, 2 saltos, né? Um salto de serpente e um salto felino. Tá? E que é interessante, eu sempre me perguntei, né? É fascinante o arco do salto, mas é angustiante quem está debaixo do arco. Né? Porque se a serpente ou a onça resolvesse interromper o salto no meio do caminho, quem estava embaixo do salto, né, teria um destino bem complicado. Então, é uma experiência biográfica que eu conto como anedota, mas que teoricamente é muito interessante. Né? A lógica do salto pressupõe sempre uma transposição muito abrupta, mas muito refinada, de uma situação para outra.
Eu acho que a minha experiência é sempre um pouco essa. Eu sempre tento escrever com salto, né? Tirar uma palavra, um fato de um contexto e julgá-lo abruptamente para um outro contexto, inesperado. Então, é sempre, em termos teóricos, seria poética de deslocamento. Isso é muito glissantiano, né? A poética como deslocamento e não a poética como identificação. Então, meus poemas nunca, de certo modo, se identificam muito com aquilo que o leitor espera, mas chegam para o leitor como algo deslocado, o leitor vai ter que mexer para ver se essa peça se encaixa em algum lugar, ou da vida dele, ou da história literária. Então, o leitor fica com muita liberdade para trabalhar com a leitura dos textos, né? E não predetermina a interpretação. Porque há poetas que predeterminam a recepção do seu texto. Eu não gosto de fazer isso, né? Então, e o outro dado, que é um elemento que me chama a atenção bastante, é a questão da angústia. E aí, por formação, por leitura, a gente sabe que o século XX e o final do século XIX foram períodos em que a angústia entra na história, não só com uma experiência pessoal, psíquica, mas com uma certa maneira de você pensar a história. Um sujeito que pensa a história angustiadamente, ele, por exemplo, ele pode encurtar o horizonte da utopia. Porque a angústia, em determinado momento, como ela é uma experiência irresoluta ou não resolvível, ela pode levar a um processo de emparedamento, de inércia, que contrapõe-se à lógica do movimento para a utopia. Então, a gente percebe que muitos poetas do século XX, né, acabaram sendo contra-revolucionários, devido que a sua poética é a poética da angústia. Isso não quer dizer que a angústia nos impeça de, em algum momento, pensar a história como transformação. Mas a angústia ela nos obriga, nesse tempo de suposta paralisia, aí volta aquela ideia de novo dos mergulhos. A angústia te obriga necessariamente, por uma questão patológica, ou por uma questão teórica, por opção teórica, a remoer, a revolver, né, a mesma imagem, a mesma sombra, o mesmo lugar, o mesmo gesto. O sujeito angustiado é um sujeito que paradoxalmente não se move, mas rói tudo ao seu redor. Então ele se move também. Mas é um mover-se por autocompulsão, autodestruição, mas também por uma recriação a partir da destruição, simultaneamente. São coisas muito íntimas, né? Isso, se você fizer num discurso para um aglomerado público, isso não vai ter o menor sentido. Mas como sujeito, isso nos move, né? Então, essas poéticas da angústia me interessam porque parece que elas são uma espécie de freio no tempo da aceleração utópica. E a minha poética, a minha escrita, a gente comentava no começo, né? Ela é lenta. É uma escrita da angústia, né? E eu acho que hoje, muito intencionalmente, uso esse recurso da situação angustiante para que a gente possa se contrapor a essa aceleração que tira da gente uma certa possibilidade, não digo nem de controle, mas de consciência daquilo que a gente vive, daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente faz. Eu acho que a angústia, nesse ponto, ela é uma poética anti-coach. Eu não quero entregar para ninguém para interpretar o que eu vou fazer. Eu vou tentar resolver, né? Quando eu resolver, não sei. Então, são livros nesse sentido, densos, a linguagem tende a ser densa, né? No caso da ficção, os personagens, né, são propositalmente, no caso do Corpo à Deriva, sobretudo, né, são personagens profundamente angustiados, mas, na medida que você desenvolve a leitura, não sei se você percebeu, né, se eles não agem historicamente, mas como pessoas que pensam o drama da história, eles são muito ativos, né? A Tessa, por exemplo, que é uma personagem muito angustiada, o foco dela de angústia é a questão da linguagem. Nada muda se a linguagem não mudar. Nada vai ser alterado. Tanto é que ela desenvolve, inclusive, uma teoria sobre a linguagem lá depois, em determinado momento da história. E ela coloca em xeque, por exemplo, uma questão crucial, já que a gente tinha falado antes da ideia da memória das diásporas, da afrodescendência, né? Hoje a gente vê, eu vejo uma espécie de pasteurização, por exemplo, da chamada figura dos ancestrais. Tudo é ancestral, todo mundo teve um, todo mundo será um, todo mundo é, eu estou vivo, mas já sou. Né? Bom, o discurso histórico e sagrado da ancestralidade é algo muito complexo, muito contraditório, inclusive. E o modo como é tratado hoje é muito linear. Por ser ancestral é válido, por ser ancestral é bom. Será? Muito ancestral não deveria nem ter sido colocado na condição de ancestral, porque ele menos contribuiu para o que temos agora do que imaginamos. Mas
a simplificação, né, essa visão linear da ancestralidade, tem feito com que muitas pessoas que às vezes nem nunca lidaram com a questão, nunca discutiram, mas porque ela está em voga em determinada faixa de comentário, puxam um tema e passam a usá-lo. Ele vai funcionando. Tem sido assim com muitas questões, né? O fim do mundo, a ancestralidade, a pertença, uma simplificação muito grande. Então, no caso da Tesfa, ela vai colocar em xeque essa própria relação que se tem com a ancestralidade. Ela vai esmiuçar o que é ancestralidade. A ponto, inclusive, de dizer em algum momento que ela pode não ser tão decisiva quanto a gente imagina. Né? Porque se você imagina que é um ancestral que nos dá o caminho e o modelo a seguir, você está abrindo mão de uma responsabilidade de você também criar um caminho novo. Você também criar um caminho que não havia antes. Está abrindo mão do seu próprio risco de experimentar, para quem sabe, talvez até abrir um outro percurso de ancestralidade. Então ela vai colocando essas questões todas sem nenhuma resposta. Não é um ataque direto nunca a ninguém, mas, como quer dizer, né? As coisas não são simplesmente o que são. É óbvio isso, a gente sabe desde sempre, né? Mas parece que às vezes tem ficado meio esquecido. E é preciso rebater um pouquinho sobre esses mesmos dados. Né? Edmilson, eu vou ler, o Eusébio pediu para eu ler, né, o comentário e a pergunta que ele fez no chat. Então eu vou ler. Adorei seu discurso e sua resposta. Claro, estou escrevendo... Peraí, desculpa. Estou escrevendo minha proposta para apresentar em um evento baseado em seus poemas. Em outras palavras, sua escrita me despertou para outras leituras. A partir daí, gostaria de saber, dentro das lutas do povo negro, no contexto brasileiro, de acesso às mais altas funções da administração deste país, seus poemas podem ser retomados para fazer ouvir a voz daqueles que foram silenciados? Quem são os poetas negros que influenciaram sua escrita poética? Oi, Eusébio, muito obrigado. Tá? Espero que você, da próxima vez, diga não os meus poemas, mas os seus poemas. A sua leitura de reinvenção é fundamental, inclusive, para que eu possa reaprender o que tentei escrever. Né? Eu aprendo muito com essas leituras críticas. Bom, o seu comentário é interessante. Eu vou ficar, né, para encurtar um pouquinho, com a última parte da sua indicação, sobre quem são esses poetas que vieram margeando um pouco o meu percurso. Né? Acho que, de novo, eu gosto sempre de trabalhar muito com ideia de contexto. Eu li muito o livro da Clau lá, eu sei para você o quanto que o contexto é importante. A minha formação foi em meados da década de 80, então a palavra contexto, processo, esses termos todos ajudavam a gente muito a pensar o mundo como algo que não estava resolvido. Então você tinha que continuar criticamente produzindo essa construção. O meu contexto de leitura é de meados da década de 80, quando você tinha ainda uma circulação muito reduzida, muito restrita, da chamada poética feita por autores negros. Eu moro aqui em Juiz de Fora, está 1h30 do Rio, né, mas se você olha geograficamente, é interior do Brasil. É interior do Brasil. É uma cidade que tem uma tradição literária, por um lado, muito acadêmica, e uma tradição modernista, sobretudo na figura do Murilo Mendes e do Pedro Nava. Então, essa literatura de autoria negra não chegava na cidade. A universidade nem sequer tocava isso na época. E me lembro que quando tomei contato com esses chamados autores negros brasileiros, com essa referência, autores negros brasileiros, foi numa antologia que a Global publicou, se não me engano, em 86, 87, para 88 no máximo. Chamada Antologia da Poesia Negra Brasileira. E aí vinha uma sequência de autores, do Caldas Barbosa até os poetas que hoje a gente conhece como os poetas do Quilomboje. E ali você tinha um desenho do que era esse poeta negro. A origem étnica era o ponto inicial. Então, antes de ser poeta, o fundamental era ser negro ou negra. Né? E havia um delineamento do campo de assuntos. Então, esse poeta e essa poeta negra tinham, né, que abordar, por experiência, temas relativos ao mundo negro. Quais eram esses temas? E aí você via a listagem desses temas, né? A escravidão, o racismo, a miséria, a pobreza, a cor da pele. Temas que continuam em voga até hoje, né? Que são temas, se a gente observar, estão muito mais no domínio da história, da sociologia,
que propriamente da literatura. Então, o primeiro fato que me chamou a atenção foi isso, porque eu vinha sendo formado como leitor, né, e a faculdade me dava essa noção, de poetas como João Cabral, Drummond, né, havia passado pelas vanguardas europeias, poética de invenção. Então, para mim, foi um susto encontrar, né, nessa modalidade de antologia, uma linha de criação em que o dado histórico, não literário, era anterior à escrita do poema. E aí, claro, com o tempo depois, a gente vai se dando conta disso, de que é um tipo de poética que ela tem um caráter objetivamente intervencionista, ela é de revisão de fato histórico e de proposição de ação histórica. Na falta de um termo melhor, continua valendo ainda a chamada poesia do engajamento social. Os termos não têm que ser muito inventados em certos momentos. É isso que está lá, era isso que se propunha essa poética, e nessa lógica, tem se produzido muito ainda hoje em diferentes esferas, que não só da poesia escrita, né? O slam vai muito nessa linha, o hip hop vai muito nessa linha, né? As chamadas poéticas de rua, de periferia, então, nessa perspectiva. Então, eu chamo para mim essa modalidade de escrita de uma escrita poética historicista, em que sem o fato histórico a poesia não existe. Eu tenho um artigo antigo sobre isso, está tendo um livro que ele saiu, se não me engano, em 2010, que se chama Um Tigre na Floresta de Signos. Estudos sobre poesia e demandas sociais no Brasil. Ele tem mais de 40 artigos diferentes, teóricos, e que vão abordar essa linguagem, essa linhagem de escrita. Ela é muito vigorosa desde sempre, é fundamental, é necessária, porque a historiografia das populações negras no Brasil e no mundo não mudou muito. A miséria está aí, a violência, a gente não precisa nem dizer qual é o quadro. Então, essa poética reativa continua sendo fundamental enquanto esse mundo estiver estabelecido. Pois bem, com isso era inevitável tomar contato com os poetas dessa linhagem. No caso do Brasil, Luiz Silva foi um poeta que eu li muito, ainda leio, é um poeta de formação. Oswaldo de Camargo, que agora está com a obra toda relançada. Eu vou até preparar uma resenha para um livro dele agora, Os 30 Poemas Negros, que eram poemas nessa linhagem. Ele já antecipava muito isso. Solano Trindade, esses autores estavam todos aí. Mas, quando eu comecei a tomar contato com esses autores, aí algo me chamou a atenção muito, assim, muito cedo. Eu comecei a ler poetas negros não brasileiros. E aí os africanos são cruciais. Porque eles têm muitos desses problemas que eu enunciei, mas lidam com uma capa histórica muito ampla, que escapa, às vezes, à chamada literatura afro-brasileira, que é a herança pesada, e incontornável das relações coloniais. Então, para mim, a leitura de um Senghor, a leitura depois do Césaire, claro, já um pouco mais tarde, mas o Senghor, sobretudo, vai me dar a dimensão de que eu não consigo pensar estética poética fora da relação com a história. Porém, há um determinado momento em que aquilo que eu vou dizer tem que ser poema, não tem que ser história. Não pode ser história, até porque o poema não tem certos recursos interpretativos que a história se habilita para ter. Então foi quando eu comecei também a entender que, para escrever na perspectiva que eu gostaria, eu tinha que tentar ser uma espécie de... Desculpa, pessoal. Tinha que tentar ser uma espécie de sujeito multifacetado. Aí vem o interesse, então, pelo discurso da pesquisa historiográfica, da pesquisa sociológica, da pesquisa antropológica, e isso somado à escrita literária. Então, foi acho, quando eu despertei para essa ideia de que, quando você tem múltiplos campos de investigação e de construção de linguagem, você pode perceber os objetos por ângulos diferentes e tentar construir para eles leituras e interpretações menos esperadas, menos fáceis de se perceber à primeira vista. Então foi quando eu comecei a me interessar por um poeta, por exemplo, como Aimé Césaire, que exatamente com um discurso surrealista, anti-histórico, é capaz de nos dar, num livro como aquele, O Caderno de Retorno ao País Natal, uma visão muito contundente do que é a violência do colonialismo, muito mais talvez do que uma linguagem realista de um poema que revela isso de imediato.
e sem deixar de fazer literatura. Né? Sem deixar de fazer literatura. Então, o Césaire é um autor crucial. Vieram depois os autores africanos de língua portuguesa. José Craveirinha, que eu estou até relendo agora, inclusive com os alunos. Né? Craveirinha é um autor que alterou completamente meu percurso de escrita. Sem nunca abrir mão do que é o poético, usando, sobretudo, as matrizes das culturas locais, né? Ele coloca isso em diálogo com todo o aparato histórico que envolve o colonialismo, no caso de Moçambique. Desculpa, pessoal. Edmilson, eu vou então fazer o seguinte, o Luan quer fazer uma pergunta, o Luan faz a pergunta, e depois, assim, eu quero só fazer um comentário final, e aí você fecha para até você descansar. Não se preocupe, não. É a crise que vem uma vez por dia. A tal da Covid é um pouco chatinha mesmo, pessoal. Fiquem longe dela aí, se protejam. Né? Nossa, garganta. Em algum momento ela volta. Mas só para concluir, né, esse aspecto. Então, acho que foi lendo poetas de diferentes tendências, negros, não negros, que vem tentando compor um campo que eu chamo como campo da linguagem literária. Que eu acho que, no final das contas, quando eu entrego para o leitor um livro de poemas, um texto como um romance, eu quero que ele pense nesse domínio literário. Quando eu quero que o leitor trabalhe com um discurso antropológico, os livros de antropologia estão lá. Ele vai ver uma outra de investigação também. Né? Mas aí, essa leitura entrecruzada me parece fundamental. Luan, você quer fazer sua pergunta? Posso sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Edmilson. Um comentário bem breve, né? Só para saber dessa questão, aqui já foi falado da densidade, né, da sua linguagem poética, que encontra, né, resvala em certo hermetismo, essa dimensão do segredo que está relacionada com a questão do sagrado, né? Você falou da opacidade. E recentemente também eu ouvi você falar na live de lançamento da plaquete de Kish, da questão do risco na poesia, que eu achei bem interessante. E aí eu queria saber como que tudo isso implica na sua produção, né? Nesse seu processo de escrita e elaboração dessa linguagem, né? Que vai tentar pôr em palavras o que não é possível, né? Eu queria saber um pouco disso. Bom, eu vou devagarinho aqui para não interromper. Bom, acho que volta um pouquinho aquilo que eu havia comentado antes, né? Eu trabalho sempre na ordem da escrita como uma experiência do fracasso, do erro. Você escreve, minha percepção, não com aquela confiança de que o pensado foi dito e do que foi escrito vai ser interpretado como você imagina. Então, uma vez o texto escrito, para mim, ele é essa experiência de fracasso que se expõe nos livros, se expõe para os leitores. Então, essa ideia de tentar escrever o que não é possível é sempre aquela ideia de que, como poeta, eu estou diante de experiências, projetos que, se por um lado, podem ter uma aparência histórica objetiva, estão ali ao lado, muito do que eu quero escrever não está tão explícito assim. Porque a realidade também é muito opaca. A realidade é muito opaca. Eu acho que, de algum modo, por incrível que pareça, né, depois de termos feito tanta crítica da linguagem, crítica da historiografia, crítica dos métodos de interpretação, crítica política, crítica dos métodos econômicos, eu vejo que as nossas 2 últimas décadas, de certo modo, estão nos colocando como sujeitos muito ingênuos diante dos fatos. Nós somos muito induzidos a acreditar no que está proposto. E exatamente num período da história em que nós mais somos envoltos por possibilidades de sentidos das coisas. Eu acho que a crise das fake news nesse sentido foi um fato histórico muito importante. Porque mostrou para a gente o quanto que é desconfortável a ideia de nós acreditarmos naquilo que de imediato nos é apresentado. Se há um lado bom nessa questão horrorosa das fake news, é exatamente isso de nos desvestirmos de uma confiança
de que o que está dito e feito já está resolvido. Não está, né? O nosso tempo é um tempo cada vez mais de diluição, de fracionamento, de rupturas dentro de rupturas. Eu já não sei nem mais se é líquido, como dizia o Bauman, né? Eu acho que é mais gasoso do que nunca. Né? Cada vez mais é difícil de você delinear, conter. Né? E é curioso que parece que há algumas tentativas nossas, como coletividade, de combatermos isso, né? Então, eu gosto muito de olhar os sensos comuns, os procedimentos comuns, né? A mídia e o marketing trabalham muito com essa ideia de voltar ao rústico, voltar ao artesanal, aquilo que você pode pegar, ter. Então, esse é um sinal de que muito do que vivemos hoje está nos escapando. Se sempre foi assim, hoje se intensificou. Então, nesse sentido, eu acho que a minha tentativa poética é de procurar nisso que não é possível registrar, mas que está aí, né? E não é uma fantasmagoria, né, moderna, é uma perspectiva concreta que se realiza, né? Nisso que está aí, mas que eu não vejo, eu tenho que gerar uma linguagem que vai funcionar muito mais como um radar dessas situações. Então é muita ideia do poema radar, da linguagem radar, né, que você emite um sinal e o que vai vir de volta é ainda imprevisível. É imprevisível, não está resolvido. Então, a plaquete do Dikish vai um pouco nessa direção. Né? Ela usa a ideia das cabeças que se multiplicam. Né? A gente precisa ter múltiplas cabeças pensantes para tentar justamente mapear esse conjunto de fatos da história ou de experiências afetivas que nos afetam o tempo inteiro e que não tem uma nomenclatura muito precisa, muito fácil. Porque aquilo que hoje é capturado muito facilmente pela nomenclatura, logo se esvai, logo se perde, né? Logo vira slogan. Né? Aí voltamos ao início da nossa conversa. Né? Quando um fato trágico é imediatamente capturado por uma palavra, por um sentimento do poeta ou do poema, ele fica muito mais fácil de ser substituído por um evento novo que vem logo a seguir. Então, como capturar essas sensações todas, mas sem que no poema elas se tornem passíveis de serem rapidamente surpreendidas. São suposições, né? Eu acho que no fundo, aí eu te agradeço até, Lô, pela sua pergunta, eu acho que a minha escrita vai se constituindo ao lado de outros autores que eu acompanho e leio também, muito mais como teorias da escrita, teorias da história, do que como realidades com as quais as pessoas podem se contentar. Né? Eu estou, acho que o tempo inteiro teorizando sobre algo que é uma inquietação pessoal, mas que é também experiência de um tempo histórico muito nebuloso. Olha, assim, a gente não combinou nada, tá, Edmilson? Parece combinado, porque... Olha, e nem a tosse estava combinada, eu achei que eu ia resistir. Tá? Ela tem dado crise à noite, hoje ela veio mais cedo. Bem, assim, porque a pergunta do Luan, na verdade, tem a ver com esse comentário final que eu quero fazer, que também é uma questão, né, que aí você fique à vontade, você não precisa responder, nem se estender se você não se sentir bem, tá bom? Ó, Né? só desculpa, eu não queria estimular a Taiane a tossir também não, tá bom? Vai por reação em cadeia. Olha, eles devem estar adorando, porque se você falou do pulo, do arco, a gente fez uma discussão enorme na aula de segunda sobre o arco, né? Aquele seu poema Arco, né? E a gente fazendo uma discussão, que foi muito legal. E aí também você falou uma outra coisa que a Tayana, né, tinha discutido na aula da ancestralidade, que ele falou assim, o que você acha dessa questão da ancestralidade? Porque virou assim uma coisa que todo mundo agora fala de ancestralidade. Então, eu acho que para quem está aqui presente, que estava na aula, assim, as coisas devem estar fazendo algum sentido, né? Que a gente está ecoando aqui perguntas e questões que a gente discutiu de alguma forma. Eu acho ótimo, mas também não foi combinado não, tá, gente? Você querer. Mas, assim, eu escrevi, ó, gente, aqui, eu escrevi, né? Então, só para dizer que é verdade. Essas fichinhas são preciosas, tá? Eu adoro escrever, eu preciso escrever, né? Eu preciso dessa coisa física. E aí eu achei essas fichinhas em uma gaveta e falei assim, vou escrever aqui. Mas eu tenho um caderno com o seu nome. Tá bom.
Eu tinha escrito o seguinte, né, na plaquete. Aí eu estava falando exatamente de quiche, ó, tá aqui. Mostrei para os meus alunos, fiz propaganda, Edmilson, você não vai fazer, mas pode deixar que eu faço. Na plaquete lançada mês passado pelo Círculo de Poemas, você retoma a imagem de quiche, que aí você fala até na live, né? Você falou de como existem temas que são recorrentes na sua escrita e que você vai retomando de tempos em tempos, né? E esse seria o caso do de quiche, né? E que aqui, para quem não viu a plaquete, é uma figura, essa descrição está aqui na plaquete, de uma figura mitológica de Angola com muitas cabeças. Né? E o Edmilson deu uma explicação adicional na live, né? Aí, se ele quiser, ele pode falar mais. Né? Aí, que também é um poema que apareceu na live, né? Instrução do Homem pela Poesia em seu rigoroso trabalho, você usa, né? Aparece essa referência de quiche, que é um livro de 95, ó, com o tempo, né? E nesse poema, eu peguei uns versos do poema, que é: o nome de quiche se arrumou na sombra, sombra a do meu escrito. Né? Então, eu fiquei pensando essas muitas cabeças, esse ser mítico na sombra do seu escrito, me fazem imaginar uma conexão de poetas, ensaístas, pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras, que formam uma rede no tempo e no espaço. E essa rede é fundamental, para a construção de outras realidades menos cruéis. E aí eu fiquei imaginando, sabe, de que assim, o Derek Walcott era uma das cabeças, o Glissant, né, você, Edmilson, César. E nessa configuração múltipla das cabeças, aquela imagem que você fala, que as cabeças precisam ser cortadas ao mesmo tempo. Porque se você corta uma por vez, a outra cresce maior. Né? E como essa rede ela não é exclusiva de um referencial de fronteira nacional. Como ela está associada a um espaço que é para além do nacional. Uhum. E que atravessa o tempo, na experiência do tempo que a sua poesia propõe, né? Desse oceano largo e escuro. Então, assim, eu tinha escrito esse comentário porque, diante do quiche, eu pensava o tempo todo nisso. Né? E ouvir você agora falar, respondendo ao Luan, foi assim, incrível, porque parece que eu e o Luan combinamos. Você pergunta da Poética do Risco, que eu também fiquei muito intrigada com a sua Poética do Risco, e aí eu entro aí, a minha deixa para falar de quiche. Então, era esse comentário que eu queria fazer, e aí agora eu quero que você fique à vontade. E antes de você dizer, eu quero só assinalar que é um privilégio. É um privilégio a gente estar aqui nessa quinta-feira, alguns doentes, inclusive você, outros se recuperando, e dentro desse contexto de realidade, o contexto, né? Dentro desse contexto, como é importante a gente multiplicar as cabeças. Uhum. E fazer essa rede, ou a teia, como você diz, né? Ô, Cláudio, eu queria só comentar antes de encerrar, agradecendo a todos vocês. Quando você faz esse comentário sobre essas muitas personas ou cabeças que estão sobre a sombra do escrito, aí tem um projeto pessoal meu de escrita que é de cada vez mais relativizar essa figura do poeta central. Na verdade, pensar nessa noção de muitos sujeitos pensantes, e hoje eu até acrescentarei, por causa do Evandro Nascimento, sujeitos pensantes também não humanos, né? Desde aquele livro dele lá, O Pensamento dos Vegetais, que, na verdade, vão viabilizando esses resultados estéticos, que são, no caso, os poemas, os contos, os ensaios, né?
eu tenho pouca vontade, cada vez maior, de falar o autor Edmilson de Almeida Pereira. Ele é só uma circunstância. Isso só vale se vier associado aos outros tantos nomes que diluem esse peso da individualidade do poeta, do autor. A gente sabe que o Ocidente dá muito peso a essa individualidade, né? No caso específico, por exemplo, de poetas que vêm de condições precárias, é justo que tem que afirmar o nome do poeta e da coletividade junto. Eu reconheço todo esse histórico, mas como projeto estético, eu acho que são esses conjuntos de vozes e de pensamentos, né, homens, mulheres, seres humanos e não humanos, que vão dando as condições para que a linguagem flua. Eu, quando muito, sou só o caniço aqui por onde tudo isso passa. Então, acho que isso eu gosto de frisar muito, para isso é muito importante. E, por último, né, o que eu acho muito rico também são as interpretações que os poemas suscitam. Eu acho que, para mim, aí nasce a ideia do poético, né? Quando o processo interpretativo não se interrompe. Ele gera um fluxo contínuo de consciência, de experiência afetiva, de experiência simbólica. É isso que tem dado, inclusive, à poesia condição de sobreviver, mesmo naqueles momentos em que a gente mais jura que ela está morta, né? Como agora, né? Mais do que nunca, o discurso poético não serviria para nada. A gente está percebendo que é o contrário, está servindo até para muita coisa. Está sendo usado até para muitas coisas, além do próprio poético. Então, é esse fluxo que eu acho que é importante que seja mantido. E como o poeta, nesse caso, eu quero ser só mais um na voz do fluxo interpretativo, não o detentor da escrita definitiva, longe disso, né? E é, para mim, um prazer imenso quando a gente tem um tempo para conversar, né, com essa liberdade. A sala de aula, para mim, hoje é um dos lugares mais importantes, porque é onde a gente pode, inclusive, exercitar essas dúvidas que a gente tem. Hoje, se você vai a um programa que seja assim, mais aberto para um público, você não pode dialogar como a gente dialogou aqui hoje, né? Porque o programa perde a audiência, o apresentador se frustra, quem está do outro lado lá foi lá para buscar uma certa informação. Então, quando eu vou a público, eu evito de falar dessa maneira, né? Eu até brinco muito aqui em casa com a Prisca, minha companheira, os filhos mesmos também brincam, né? O pai, quando começa a falar, entra no labirinto e não sai. Depende do lugar, né? Então, um ambiente como esse, eu acho fascinante porque é para exercitar mesmo, né, essas dimensões materiais e imateriais do pensamento. Porque a praxe mais cotidiana nos impede cada vez mais de fazer isso. A gente está sendo compelido a dar as respostas e a gente também cria situações em que espera respostas, né, quaisquer que sejam as razões. Então, para mim, uma sala como essa, ela só não é completa porque ela não é presencial, né? Mas a gente espera fazer isso em algum momento. E é por isso que eu tenho muito que agradecer a vocês, porque eu acho que o que eu proponho não são nem respostas, mas as perguntas que vocês fazem já são comentários muito intrigantes também. Então eu me sinto muito honrado, muito agradecido, e espero que seja um primeiro passo de encontros possíveis que se mantenham depois, né? E agradecer imensamente a Lúcia e a Claudete, né, que coordenam as disciplinas, e a vocês que estão fazendo a graduação e a pós, e que tem aí todo um campo de experiência para percorrer, que eu acho fascinante. E não se acomodem muito com o que está dito, tá? Digam vocês também muitas coisas. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado, Claudete, de coração, tá? Obrigado, gente. E desculpe a interrupção pela tosse, tá? Imagina! A vida não interrompe, né? A vida isso é a vida, a gente está na vida. É da vida mesmo, né? É a marca suja da vida. É a marca suja da vida, exatamente. Muito obrigado, pessoal. Um beijo grande. Gente, obrigada, muito obrigada mais uma vez, Edmilson. Obrigada, Lúcia. Obrigada a todos vocês que estão aqui, todas. Obrigada de coração. Estão reivindicando aqui, o Luan botou aqui reivindicando presencial. Quando puder, a gente monta, né? Pode deixar, gente. Assim que eu me curar bem aqui, eu vou aí com vocês. A gente vai adorar. E aí a gente agenda uma coisa confortável para você. Não, eu vou com o maior prazer. Tá? Só de estar junto é tudo que vale. Tudo de bom, Edmilson. Melhoras, viu, para você. Obrigado, gente. Vocês também. Tudo de bom aí. Muito obrigado. Se cuidem bem, tá? A tarde foi maravilhosa. Gente. Um beijo grande. Tchau, gente. Beijão. Com licença, pessoal. Tudo de bom. Tchau, Edmilson. Tchau, Cláudia. Tchau, professora. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Você vai, né? Vou. Oba!
Claudete, então estaremos lá, querida. Estaremos lá, Que gente. lindo, hein? Que beleza. Lindo. Vou Nossa. parar aqui. Demais. Muito lindo. Parabéns, viu?